No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce não perde tempo e parte para cima de Lígia assim que a vê nervosa demais para quem só estava passando. A jovem questiona, sem rodeios, o que a mãe fazia no Ferro Velho naquele horário e por que saiu de lá tão apressada. Lígia desconversa, inventa desculpas frágeis e muda de assunto, mas seu olhar denuncia medo. Gerluce sente que há algo muito errado e decide ficar em alerta. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Zenilda liga para Xênica às pressas e avisa que Ferete passou mal, foi internado e o estado inspira cuidados. A notícia cai como uma bomba. Mesmo no hospital, Ferete mostra que não perdeu o veneno. Ao ver Viviane e Lorena, dispara ofensas cruéis, humilha as duas e deixa claro que não se arrepende de nada, criando um clima pesado no quarto. No outro extremo da cidade, Lígia confronta Joaquim. Sem rodeios, ela o acusa de saber exatamente o que são as Três Graças e exige explicações sobre o que viu no Ferro Velho. Joaquim tenta minimizar, mas entra em pânico ao perceber que Lígia pode estragar tudo. Em paralelo, Lucélia age em silêncio. Observa Casper digitar a senha do computador e a registra discretamente, ciente de que aquela informação pode valer ouro. Joaquim procura Gerluce e avisa que Lígia viu as Três Graças no Ferro Velho. A revelação deixa a jovem em choque. Pouco depois, Leonardo flagra Zenilda mexendo escondida no celular de Ferete, levantando ainda mais desconfianças dentro da família. Na chacrinha, Júnior e Maggie se deparam com Lucélia e Bagdá juntos, em clima suspeito. O bandido impõe sua autoridade, obriga Júnior a permanecer no local e decide levar Maggie e Lucélia para casa, deixando claro quem manda. Juquinha avisa a Paulinho que Lígia quer falar com ele urgentemente. Ao saber que Lígia pretende denunciar um crime, Gerluce corre até a delegacia. Lá, a jovem fica atônita quando descobre que, se Lígia denunciar o roubo das Três Graças, ela mesma poderá ser presa. Lígia se espanta, sente o chão sumir sob seus pés e percebe que a verdade pode custar caro demais. Mesmo depois de ter sido desmascarado e exposto diante de todos, Misael não desistirá de Consuelo em Três Graças. O viúvo seguirá obcecado em retomar o romance com a manicure, ignorando completamente os avisos, as mágoas do passado e, principalmente, a gravidade de seus próprios atos. Nos próximos capítulos, o público acompanhará uma sequência de tensão, desejo mal resolvido e perigo iminente, que colocará Consuelo no centro de um conflito cada vez mais explosivo. Tudo começará quando Consuelo decidir ir até a chacrinha para revelar ao grupo de justiceiros o verdadeiro plano de Misael. Cansada de carregar um peso que não lhe pertence, ela contará que o ex-companheiro está decidido a se vingar de Ferete e que pretende cometer um crime irreversível. A revelação cairá como uma bomba entre os moradores, que passarão a enxergar Misael como uma ameaça real. Pressionado, o viúvo jurará que desistiu da ideia, adotará um discurso de arrependimento e tentará convencer a todos de que está apenas confuso e ferido. No entanto, suas atitudes mostrarão exatamente o contrário. Enquanto diz que abandonou o plano, Misael seguirá agindo pelas sombras. O clima de tensão aumentará quando Ferete se tornar alvo de um atentado durante um evento na comunidade. O barulho dos tiros provocará pânico generalizado, correria e desespero entre os moradores. No meio da confusão, Misael chamará ainda mais atenção ao ser flagrado, andando apressado e nervoso, com um revólver escondido sob a roupa. Gilmar, sempre atento ao que acontece na região, perceberá o volume suspeito e confrontará o viúvo. Ao notar a arma, o motorista de ônibus ficará em choque e pedirá que Misael se livre imediatamente do revólver antes que tudo saia do controle. Nesse momento, Consuelo surgirá,
e ficará revoltada ao perceber que o ex mentiu mais uma vez. Sem pensar duas vezes, ela arrancará a arma das mãos dele e entregará o objeto para Gilmar, exigindo que a situação seja resolvida da forma correta. O clima ficará ainda mais tenso quando o delegado Fausto aparecer inesperadamente na área, aumentando o cerco policial. Diante do risco iminente de ser preso, Misael entrará em desespero e tomará uma atitude impulsiva. Para despistar o delegado e tentar parecer apenas um casal em momento íntimo, ele puxará Consuelo e lhe dará um beijão roubado, completamente fora de contexto. A manicure ficará paralisada por alguns segundos, sem acreditar na ousadia do ex. O delegado interromperá a cena, desconfiado, e fará uma revista minuciosa em Misael, mas não encontrará nada, já que a arma terá sido escondida. Sem provas, Fausto se afastará, deixando o viúvo livre por enquanto. Assim que o policial sair, Consuelo perderá o controle. Tomada pela revolta, ela acertará um tapa no rosto de Misael, deixando claro que não aceita mais ser usada como escudo emocional ou álibi. Ela o acusará de egoísmo, mentiras e manipulação, lembrando que o relacionamento dos dois foi destruído justamente pelo ciúme doentio e pela obsessão dele. Misael, por sua vez, tentará inverter a situação. Ele dirá que ainda a ama, que tudo o que fez foi por amor e que não suporta a ideia de perdê-la para sempre. Em meio à discussão acalorada, o clima entre os dois ficará carregado de sentimentos mal resolvidos, desejo reprimido e mágoas antigas. A tensão crescerá a ponto de, contra a própria vontade, Consuelo acabar se envolvendo novamente em um beijo intenso com o ex. O público verá, então, que a relação entre os dois está longe de ser simples. Enquanto Misael insiste em recuperar o romance a qualquer custo, Consuelo deixará claro que o relacionamento terminou por causa do ciúme excessivo, das atitudes violentas e da incapacidade dele de lidar com rejeição. Ainda assim, os encontros entre os dois continuarão carregados de ambiguidade, colocando a manicure em uma posição cada vez mais perigosa. As tentativas de Misael de reconquistar Consuelo se tornarão mais frequentes e arriscadas, misturando romance mal resolvido, chantagem emocional e ameaça constante. A proximidade entre eles reacenderá sentimentos antigos, mas também colocará Consuelo na mira de uma trama que pode sair completamente do controle a qualquer momento. A situação ganhará contornos ainda mais delicados. Abalada pelo beijo inesperado e pela explosão de sentimentos que tentou conter, Consuelo passará a se afastar de Misael de forma definitiva. Ela evitará cruzar com o ex na comunidade e deixará claro para amigos e vizinhos que não quer mais qualquer tipo de envolvimento. A manicure entenderá, enfim, que cada reaproximação com o viúvo a coloca em risco, não apenas emocionalmente, mas também físico. Misael, por outro lado, se mostrará cada vez mais instável. O viúvo interpretará o último beijo como um sinal de esperança e passará a acreditar que ainda existe uma chance de reconciliação. Obcecado, ele começará a vigiar os passos de Consuelo, aparecendo de surpresa no salão, na rua e até na porta de casa. A insistência deixará a personagem em estado de alerta constante, reforçando o medo de que o ex esteja disposto a tudo para não perdê-la. Paralelamente, o atentado contra Ferretti seguirá repercutindo na chacrinha. Gilmar será chamado para prestar depoimento e relatará tudo o que viu no dia dos tiros, inclusive a atitude suspeita de Misael. O nome do viúvo passará a circular nos bastidores da investigação, e o cerco começará a se fechar de forma silenciosa. Mesmo em liberdade, ele perceberá que está sendo observado e que qualquer passo em falso poderá levá-lo direto para a cadeia. Consuelo, pressionada, decidirá tomar uma atitude definitiva. Ela confrontará Misael mais uma vez, dessa vez sem espaço para ambiguidades. A manicure afirmará que o beijo foi um erro, fruto do medo e da confusão do momento, e exigirá que ele a deixe em paz. Ferida, mas firme,
Ela avisará que não permitirá mais ser usada como escudo nem como desculpa para os crimes e desvarios do ex. A discussão terminará de forma tensa, com Misael acuado e emocionalmente descontrolado. O viúvo perceberá que perdeu Consuelo de vez, mas sua reação não será de aceitação. O olhar dele denunciará que algo ainda está sendo tramado, mantendo o clima de ameaça no ar. Enquanto isso, Consuelo seguirá tentando retomar sua rotina, sem saber que sua decisão pode desencadear consequências ainda mais graves. O público acompanhará o avanço da investigação, a escalada de obsessão de Misael e o perigo crescente que ronda a manicure, deixando claro que essa história está longe de terminar sem novos confrontos, revelações e reviravoltas explosivas. Os próximos capítulos deixarão claro que nada voltará a ser como antes. A postura firme de Consuelo ecoará pela chacrinha, e a manicure passará a ser vista como peça-chave para desvendar o atentado contra Ferretti. Mesmo tentando se manter distante, ela será procurada novamente por Gilmar, que alertará sobre o avanço da investigação e deixará no ar que novas provas podem surgir a qualquer momento. Misael, por sua vez, entrará em um estado ainda mais perigoso. Sentindo-se encurralado, ele alternará momentos de falsa calma com explosões de raiva silenciosa. O viúvo perceberá que perdeu o controle da narrativa e que sua imagem já não convence mais ninguém. O clima de perseguição aumentará quando ele notar viaturas rondando a comunidade e comentários sussurrados sempre que passa por alguém. Em uma cena carregada de tensão, Consuelo tomará uma decisão definitiva. Ela se recusará a proteger Misael mais uma vez, mesmo diante de ameaças veladas e apelos emocionais. A manicure deixará claro que prefere enfrentar as consequências a continuar presa a um ciclo de medo, culpa e manipulação. Essa atitude marcará uma virada importante para a personagem, que finalmente romperá o elo que a mantinha ligada ao passado. Enquanto isso, Ferretti seguirá sob ameaça, e a sombra do atentado continuará pairando sobre todos. O público sentirá que as peças estão se encaixando lentamente, preparando o terreno para revelações ainda maiores. Misael ficará cada vez mais isolado, Consuelo mais determinada e a investigação mais próxima de uma verdade capaz de explodir a chacrinha. Assim, a trama encerrará essa fase com tensão máxima, emoções à flor da pele e a certeza de que as escolhas feitas agora terão consequências irreversíveis nos próximos acontecimentos de Três Graças. Ferretti mostrará que é capaz de ir ainda mais longe em seu preconceito e crueldade. Depois de expulsar Lorena de casa ao descobrir o relacionamento da filha com outra mulher, o vilão acreditará que já viveu o pior escândalo possível dentro da própria família. No entanto, ele será surpreendido por uma revelação ainda mais explosiva envolvendo Leonardo, seu herdeiro direto e grande aposta para dar continuidade aos negócios da família. Tudo começará com o jantar luxuoso, organizado por Ferretti, sob o pretexto de conhecer melhor a namorada do filho. O evento será planejado nos mínimos detalhes, com convidados selecionados a dedo, clima de formalidade extrema e a clara intenção do ricaço de analisar cada gesto da jovem que conquistou Leonardo. Desde o início, o ambiente estará carregado de tensão, como se todos soubessem que aquela noite não terminaria bem. O clima azedará de vez quando Lorena surgir acompanhada de Juquinha, mesmo sem ter sido convidada. A presença inesperada causará burburinho entre os convidados, e Ferretti ficará possesso ao perceber que Zenilda sabia da invasão e nada fez para impedir. O vilão engolirá a raiva a princípio, tentando manter as aparências, mas seu olhar denunciará que algo muito pior está prestes a acontecer. A situação fugirá completamente do controle quando, em meio ao jantar, Lorena decidir chamar a atenção de todos. A policial se levantará e, sem medo do julgamento alheio, fará o pedido que deixará Ferretti fora de si. "Quer casar comigo?" perguntará com a voz firme. Juquinha aceitará na mesma hora, e as duas trocarão um beijo apaixonado diante de todos.
Ferete se levantará bruscamente, humilhado, e precisará ser contido por Zenilda para não provocar um escândalo ainda maior. Ainda em choque, o vilão voltará suas atenções para Viviane. A partir desse momento, o jantar deixará de ser uma apresentação cordial e se transformará em um verdadeiro interrogatório. Ferete fará perguntas invasivas, questionará a origem da farmacêutica, insinuará interesses financeiros e deixará claro que espera netos o quanto antes, usando um tom frio e calculado. Leonardo perceberá a armadilha e tentará intervir, mas será silenciado pelo pai diante de todos. Pressionada pelo ambiente hostil e cansada de se esconder, Viviane decidirá abrir o jogo. Com dignidade, ela revelará ser uma mulher trans, afirmando que não tem nada a esconder e que não aceitará ser tratada como um erro. O silêncio tomará conta do salão. A revelação cairá como uma bomba no colo de Ferete, que empalidecerá, começará a suar frio e terá dificuldades para respirar. O vilão passará muito mal e precisará ser socorrido às pressas. O jantar será interrompido e o ricaço acabará levado para o hospital, deixando todos em estado de choque. Leonardo se sentirá culpado, enquanto Viviane será tomada por um misto de medo e indignação, sem saber se fez o certo ao revelar a verdade naquele momento. Já no hospital, Ferete será submetido a um cateterismo de urgência. Mesmo debilitado, ele não perderá a chance de destilar ódio. Ainda internado, disparará ofensas contra Viviane e Lorena, afirmando que ambas estão destruindo sua família e manchando o sobrenome que ele tanto se orgulha de carregar. Zenilda tentará conter o marido, mas perceberá que o preconceito dele só se intensificou após o episódio. Pouco depois, Zenilda informará que Leonardo deseja visitá-lo. O vilão, porém, se recusará a encarar o filho. Frio e implacável, Ferete dirá que não quer vê-lo enquanto ele insistir nesse relacionamento. Em seguida, mandará a esposa avisar que tomará uma atitude drástica. Leonardo será afastado imediatamente dos negócios da família, caso não termine o romance com Viviane. A decisão cairá como um golpe devastador. Zenilda ficará dividida entre apoiar o filho e tentar manter a estabilidade da família. Leonardo, por sua vez, será colocado contra a parede, tendo que lidar com a ameaça de perder tudo aquilo que sempre lhe foi prometido. Ferete deixará claro que, para ele, não há meio termo. Ou o herdeiro se submete às suas regras, ou será apagado do império que ele construiu. Nos bastidores, a notícia da decisão de Ferete começará a circular, aumentando ainda mais a tensão. Viviane se sentirá responsável pelo caos instaurado, enquanto Lorena prometerá não deixar o pai vencer mais uma vez com seu preconceito. O clima de guerra se instalará na família, e a escolha imposta ao herdeiro marcará um ponto de virada definitivo na trama, deixando claro que Ferete está disposto a tudo para impor sua visão distorcida de mundo. A pressão sobre Leonardo atingirá níveis insuportáveis. Após receber o recado cruel do pai ainda no hospital, o rapaz ficará devastado, mas não recuará. Ele deixará claro para Zenilda que não aceitará abrir mão de Viviane para manter privilégios. A resposta chegará como um tapa. Ferete antecipará uma reunião com advogados e executivos e comunicará oficialmente o afastamento do filho dos negócios da família, selando a ruptura diante de testemunhas. A notícia cairá como uma bomba na mansão. Zenilda tentará intermediar, pedirá calma, apelará para a saúde fragilizada do marido, mas Ferete se manterá irredutível. Para ele, a decisão será apresentada como necessária para preservar o nome da família. Nos corredores, empregados cochicharão e o clima de tensão se tornará sufocante. Leonardo enfrentará o pai pela primeira vez sem baixar a cabeça. Ele dirá que não aceitará chantagem emocional nem financeira e afirmará que o amor por Viviane não é negociável. Ferete, ferido no orgulho, rebaterá com palavras duras
e decretará que o filho está oficialmente fora de sua vida e do império que construiu. Viviane, ao saber da decisão, se sentirá culpada e cogitará se afastar para não prejudicar ainda mais o companheiro. Leonardo, porém, a surpreenderá ao reafirmar sua escolha, prometendo reconstruir a própria vida longe da sombra do pai. A farmacêutica ficará emocionada, mas o medo do futuro continuará rondando o casal. Enquanto isso, Lorena assumirá postura firme dentro de casa, acusando-o de repetir o mesmo preconceito que já destruiu sua relação com ela. O embate será tenso, com acusações antigas vindo à tona e feridas familiares sendo reabertas sem piedade. Ferretti, isolado e cada vez mais amargo, acreditará estar no controle da situação. No entanto, sinais de que sua autoridade começa a ruir surgirão rapidamente. Pessoas próximas passarão a questionar suas decisões, e o vilão perceberá que o poder que sempre usou como arma pode estar escapando por entre os dedos. A trama avançará, deixando claro que o ultimato imposto a Leonardo não será o fim da história, mas o início de uma guerra familiar marcada por rupturas, desafios e escolhas definitivas. O preconceito de Ferretti, longe de encerrar o conflito, abrirá caminho para consequências que mudarão o destino de todos ao seu redor. Rogério retorna à mansão não como marido arrependido, mas como juiz do próprio passado. Sem pedir licença, Rogério cruza a porta principal, decidido a arrancar Arminda do pedestal que ela construiu à base de mentiras, traições e medo. O olhar é duro, a voz firme e a sentença irrevogável. Acabou. O casamento, a farsa e o domínio da vilã sobre aquela casa chegam ao limite naquele instante, marcando o início da maior virada da trama. A queda de Arminda deixará de ser uma ameaça distante e se tornará um espetáculo público, cruel e sem volta. Envolvida em um escândalo que explode nas manchetes e se espalha como fogo em palha seca, a vilã verá sua imagem ser dilacerada após o caso clandestino com Ferretti ser escancarado sem piedade. O que antes era cochicho de corredor, vira prova, foto, gravação e manchete em letras garrafais. A reputação de dona da casa se transforma em sinônimo de vergonha nacional. É exatamente nesse momento de fragilidade extrema que Rogério reaparece. Não é um retorno romântico nem silencioso. É estratégico, calculado, frio. Ele entra na mansão como quem retoma um território que sempre foi seu. O olhar firme, a postura segura e a ausência total de qualquer afeto deixam claro: não há espaço para negociação. Rogério não veio conversar, veio encerrar. Sem rodeios, ele anuncia que o quarto principal voltará a ser dele. Não pede, exige. Diz que Arminda já passou tempo demais, ocupando um lugar que nunca lhe pertenceu de verdade. Em tom cortante, avisa que o casamento acabou ali, naquele instante, e que ela deve fazer as malas imediatamente. Para completar a humilhação, Rogério ainda ironiza, sugerindo que Arminda vá morar com Ferretti, já que o romance proibido agora é de conhecimento público. A reação da vilã é explosiva. Arminda perde completamente o controle. Grita, acusa, chama Rogério de ingrato, traidor e oportunista. Diz que ele só voltou porque ela caiu. A discussão cresce, o clima fica insuportável e o confronto verbal vira quase físico. Fora de si, Arminda começa a atirar objetos contra o marido, quebrando vasos, derrubando porta-retratos e espalhando o caos pela sala da mansão que sempre tratou como trono. Rogério, porém, não se abala. Permanece imóvel, observando a fúria da esposa como quem assiste ao último ato de uma peça decadente. Cada objeto arremessado só reforça sua decisão. Ele deixa claro que não vai sair dali, que aquela casa não é mais dela e que a encenação acabou. Sem alternativa, humilhada e derrotada, Arminda engole o orgulho e chama Helga, ordenando que arrume tudo imediatamente. A cena é simbólica. A mulher que sempre mandou agora só obedece.
Enquanto Arminda enfrenta a maior humilhação de sua vida, outra virada poderosa acontece em paralelo. Zenilda, cansada de ser enganada, finalmente rompe com Ferete após flagrar a traição. Diferente de Arminda, ela não grita nem quebra nada. Zenilda age. Sai de casa, recolhe provas, organiza datas, mensagens e encontros, e toma uma decisão que muda o rumo da história. Procura o jornalista Theo Pereira. Em uma conversa reveladora, Zenilda entrega todos os detalhes da separação. Não poupa informações, não suaviza fatos e não tenta proteger ninguém. O material vira um prato cheio para o jornalista, que transforma o caso em um escândalo de grandes proporções. A exposição pública da infidelidade de Ferete e do envolvimento com Arminda amplia ainda mais a crise da vilã, que passa a ser atacada em todos os espaços possíveis. O fundo do poço de Arminda chega quando ela, sem mansão, sem status e sem aliados, bate à porta do apartamento de Ferete com as malas na mão. O local, antes cenário de encontros secretos, agora está vazio. Zenilda já foi embora, levando não só suas coisas, mas também qualquer resquício de estabilidade naquele lar. Ferete entra em choque ao perceber que Arminda pretende morar ali oficialmente, transformando o caso escondido em convivência forçada. A tensão explode. Ferete tenta disfarçar o desconforto, mas fica claro que não esperava essa consequência. O amante de bastidores agora se vê obrigado a lidar com a vilã em tempo integral, sem o charme do segredo e sem a adrenalina da clandestinidade. A situação provoca a revolta de Leonardo, que não aceita a presença de Arminda no espaço que ainda considera sua casa. Incomodado, sufocado e incapaz de conviver com a Dona Cobra, Leonardo toma uma decisão drástica. Ele arruma suas coisas e anuncia que vai embora. O gesto é um golpe direto em Ferete, que se vê no meio de um caos familiar completo, sem a esposa, exposto pela imprensa, rejeitado pelo filho e preso a uma relação que perdeu qualquer ilusão de glamour. Enquanto isso, Rogério segue firme em sua retomada de poder, observando de longe o efeito dominó que ajudou a provocar. A mansão, agora livre da presença de Arminda, começa a respirar novos ares. Mas a vilã, ferida e encurralada, ainda não disse sua última palavra. Nos próximos capítulos, as consequências dessa expulsão prometem reverberar de forma imprevisível, com alianças rompidas, vinganças silenciosas e segredos prestes a vir à tona. O impacto da expulsão de Arminda da mansão continuará se espalhando como uma onda de choque, atingindo personagens que sequer imaginavam ser afetados pela queda da vilã. Sem o controle da casa e sem o verniz de poder que sempre a protegeu, Arminda passa a enfrentar olhares atravessados, portas fechadas e telefonemas ignorados. A antiga postura altiva dá lugar a um desespero mal disfarçado, enquanto ela tenta reorganizar a própria vida em um território que já não domina. Instalada no apartamento de Ferete, Arminda rapidamente percebe que o espaço não lhe pertence de verdade. Cada cômodo carrega a da ausência de Zenilda, e o clima entre ela e o amante se torna pesado. As discussões começam por detalhes banais, mas logo evoluem para acusações mais profundas. Arminda cobra proteção, status e reconhecimento público, enquanto Ferete demonstra irritação ao se ver pressionado em um momento em que sua imagem está em frangalhos. Leonardo, por sua vez, não se limita a sair de casa. O rapaz passa a confrontar o pai de forma direta, deixando claro que não compactua com a relação e que não pretende fingir normalidade diante do escândalo. A postura firme do filho abala Ferete, que começa a perceber que perdeu muito mais do que imaginava ao se envolver com Arminda. Enquanto isso, Zenilda ganha força com a repercussão da entrevista. A advogada passa a ser vista como símbolo de ruptura e coragem, recebendo apoio inesperado de aliados antigos e até de pessoas que antes se mantinham neutras. Nos bastidores, ela se movimenta com cautela,
mas deixa claro que não pretende recuar e que ainda há informações capazes de causar novos abalos. Rogério, instalado novamente na mansão, inicia uma verdadeira reconfiguração do espaço e das relações. Ele retoma decisões administrativas, revê contratos e afasta funcionários ligados diretamente a Arminda, deixando claro que um novo ciclo começou. A postura segura do empresário incomoda antigos cúmplices da vilã, que passam a temer represálias e possíveis revelações. Isolada, Arminda tenta reagir. Ela procura antigos aliados, ensaia discursos vitimistas e tenta virar o jogo, espalhando versões distorcidas da história. No entanto, cada tentativa esbarra na força da verdade que veio à tona. A vilã sente, pela primeira vez, o peso de não controlar a narrativa. O clima de tensão cresce à medida que novas informações surgem, ameaçando ampliar ainda mais o escândalo. Relações estremecem, promessas são quebradas e ressentimentos antigos reaparecem com força total. O tabuleiro muda rapidamente e Arminda percebe que a guerra está longe de terminar, mesmo após ser expulsa da mansão. Arminda voltará a cruzar o caminho de Joaquim no Ferro Velho, mas o clima desse reencontro estará longe de ser casual ou inofensivo. A vilã chegará ao local com um sorriso ensaiado, postura elegante e aquele ar de quem está apenas resolvendo um assunto trivial. Por dentro, porém, Arminda estará em estado de alerta máximo, atenta a cada detalhe, cada som, cada objeto espalhado entre as pilhas de sucata. Joaquim, por sua vez, tentará manter a pose de sempre. Agirá como se nada tivesse a esconder, falando alto demais, rindo fora de hora e tentando conduzir a conversa para assuntos banais. Ele acreditará que controla a situação, sem perceber que sua maior fraqueza será justamente a autoconfiança exagerada. Enquanto ele se gaba de negócios e se movimenta pelo espaço, Arminda deixará os olhos vagarem com calma estratégica, analisando o ambiente como quem monta um quebra-cabeça silencioso. O Ferro Velho estará especialmente desorganizado naquele dia. Peças empilhadas às pressas, objetos cobertos por lonas improvisadas e tecidos fora de lugar chamarão a atenção da vilã. Em determinado momento, Arminda será atraída por algo específico, um volume grande demais, coberto por uma cortina pesada, claramente diferente do restante do material descartado. O tecido chamará a atenção não apenas pela qualidade, mas pelo padrão sofisticado, destoando completamente do ambiente sujo e enferrujado. Ao se aproximar, Arminda sentirá o coração acelerar. Sem tocar, apenas observando, ela reconhecerá o tecido egípcio bordado com as iniciais AMD. A vilã engolirá em seco. A cortina é sua. Feita sob medida, encomendada anos atrás, usada exclusivamente em sua mansão para cobrir objetos de valor inestimável. O choque será imediato, mas Arminda manterá o controle. Nenhum gesto em falso, nenhuma reação precipitada. Por fora, ela seguirá impecável. Por dentro, a certeza começará a se formar. Joaquim perceberá o silêncio repentino da vilã e tentará chamar sua atenção, sem desconfiar do erro cometido. Ele se aproximará demais, comentará algo irrelevante, e esse movimento fará com que a cortina se desloque levemente, revelando o contorno inconfundível de uma das estátuas das Três Graças. Arminda não precisará ver tudo. Bastará um fragmento, uma curva, um detalhe de mármore para confirmar o que sua intuição já gritava. Mesmo assim, Arminda decidirá não confrontar Joaquim naquele momento. Ela saberá que agir por impulso pode colocar tudo a perder. Fingindo uma leve tontura, ela inventará uma desculpa apressada para ir embora. "Visitas! Vão chegar daqui a pouco lá em casa", dirá, ajustando a bolsa no braço e forçando um sorriso educado. Joaquim, aliviado, acreditará ter escapado ileso, sem imaginar que acabou de assinar sua própria sentença. Ao deixar o Ferro Velho, Arminda entrará no carro com as mãos trêmulas, mas o olhar afiado. Durante o trajeto de volta para casa, as peças do quebra-cabeça se encaixarão rapidamente.
Cada lembrança ganhará novo significado. Cada detalhe, antes solto, agora fará sentido. O passado voltará à tona com força total. Já em sua mansão, Arminda se sentará sozinha na sala, cercada pelo luxo que sempre foi sua marca registrada. Será ali, no silêncio do ambiente, que ela se lembrará do vídeo gravado por Cristiano, dias antes do roubo. A vilã pegará o celular, abrirá o arquivo e assistirá novamente às imagens. Joaquim aparecerá rondando a casa, disfarçado, de barba comprida, andando de um lado para o outro, observando entradas e saídas. A ficha cairá de vez. Tava de barba comprida, mas é ele, dirá em voz alta, sentindo uma mistura de raiva e humilhação. Tá explicado porque o Cafuçu andava por aqui, rondando a minha casa. Ele estava estudando o terreno para fazer o assalto, concluirá, com os olhos brilhando de ódio contido. Arminda se levantará lentamente, caminhando pela sala como uma predadora que acaba de identificar a presa. Ela entenderá que Joaquim não agiu sozinho e que o roubo das Três Graças foi muito mais planejado do que imaginava. A vilã começará a rever mentalmente todos os movimentos recentes, todas as alianças suspeitas, todas as conversas mal explicadas. A descoberta no ferro velho mudará completamente sua postura. A partir daquele momento, Arminda deixará de ser apenas uma vítima indignada para se tornar uma estrategista em busca de vingança. O sorriso voltará ao seu rosto, mas agora carregado de ironia e promessa. Ela saberá que tem uma carta poderosa nas mãos e que Joaquim, sem perceber, deu a ela exatamente o que precisava para virar o jogo. A tensão só aumentará com Arminda jogando silenciosamente, reunindo provas, observando cada passo de Joaquim e aguardando o momento exato para agir. Enquanto o ferro velho se transforma no epicentro de um segredo capaz de abalar alianças, expor traidores e colocar o destino das Três Graças em risco. Arminda não dormirá naquela noite. A descoberta no ferro velho continuará ecoando em sua mente como um tambor de guerra. Cada passo dado por Joaquim passará a ser reinterpretado. Cada palavra dita por ele ganhará um novo peso. A vilã entenderá que não está diante de um ladrão impulsivo, mas de alguém que observou, calculou e executou com frieza. Logo cedo, Arminda começará a agir. Nada de escândalo, nada de gritos. Ela optará pelo caminho mais cruel, o da inteligência. Mandará investigar discretamente os movimentos de Joaquim, seus contatos recentes, quem esteve com ele nos dias que antecederam o roubo. Ao mesmo tempo, acionará pessoas de confiança para vasculhar o entorno do ferro velho, levantando horários, rotinas e possíveis cúmplices. Para ela, o erro de Joaquim foi imperdoável. E imperícia não costuma ser perdoada em seu mundo. Enquanto isso, Joaquim seguirá acreditando que escapou ileso. Voltará ao ferro velho com o mesmo ar despreocupado, sem imaginar que passou a ser observado. Ele sentirá um incômodo difuso, uma sensação estranha de estar sendo seguido, mas afastará o pensamento, convencido de que Arminda jamais desconfiaria dele. Esse excesso de confiança será, mais uma vez, seu maior inimigo. Arminda, por outro lado, passará a revisitar mentalmente o roubo da mansão. Cada detalhe esquecido voltará à tona. O tempo exato em que os alarmes foram desativados, o conhecimento preciso da localização das Três Graças, a escolha certeira do que levar. Tudo apontará para alguém que conhecia bem sua casa, ou que teve tempo suficiente para estudá-la. A imagem de Joaquim rondando o portão, registrada no vídeo, deixará de ser apenas suspeita e se tornará prova moral irrefutável. Em uma conversa aparentemente casual, Arminda testará Joaquim. Soltará frases soltas, comentários ambíguos, observará reações, um leve tremor na voz, um desvio rápido de olhar, um silêncio fora de hora. Para ela, isso bastará. A vilã confirmará que Joaquim não apenas participou do roubo, como guarda um segredo muito maior do que imagina. A partir daí, Arminda decidirá virar o jogo.
Em vez de denunciá-lo de imediato, ela escolherá apertar o cerco. O objetivo será simples: fazê-lo cometer um erro ainda maior. Algo que não só o incrimine, mas arraste junto todos os envolvidos. A estátua no ferro velho deixará de ser apenas uma prova e passará a ser uma isca. Nos capítulos seguintes, o clima ficará cada vez mais pesado. Joaquim sentirá a pressão aumentar sem entender de onde vem. Negócios começarão a dar errado, pessoas se afastarão, portas se fecharão misteriosamente. Arminda, sempre elegante e calculista, observará tudo à distância, com a certeza de que o tempo agora joga a seu favor. E enquanto a cortina com as iniciais AMD segue escondendo as três graças entre a sucata, Arminda terá plena consciência de que aquele pano não encobriu apenas uma estátua roubada. Ele revelou o fio solto que pode desmoronar toda a farsa. A guerra estará declarada, ainda que ninguém mais perceba.